que é vocação? A palavra vocare, ou seja, é aquilo que chama, é um chamado atento, é um grito no deserto. É uma voz que te chama de longe. Amor é um fio guia tensionado que nos puxa numa direção rumo a algo chamado eternidade. Esse amor ele é descrito na nossa vida através de uma palavra chamada vocação. O que é vocação? A palavra vocare, ou seja, é aquilo que chama, é um chamado atento, é um grito no deserto. É uma voz que te chama de longe e te indica um caminho. Isso é sua vocação. É engraçado. Nós crescemos, eu cresci, escutando que a minha vocação seria o meu trabalho. A minha vocação era ser médico, era salvar vidas. Essa era a minha vocação, pobre e maturo. A minha vocação nunca foi essa. Vocação tem que ser algo que te direciona à eternidade. Ser médico não vai fazer isso. A minha vocação era ser marido da Thaís. Era ser carne dela. Era ser osso dos ossos dela. Era ser um só com a minha esposa. Essa sempre foi a minha vocação. Essa foi a vocação que eu escolhi. Ela não foi escolhida por mim, por outra pessoa. Não escolheram para mim, eu escolhi. E eu escolhi aquela mulher. Entendam que quando a gente escolhe uma vocação, significa que a partir daquele exato momento, é como se Deus escutasse o nosso sim. E escutando o nosso sim, Deus então diz, beleza, filho, então eis o teu caminho. Vocês vão lembrar uma frase que eu falei? O amor, ele sempre começa num sim. Ele se constrói numa história e ele se conclui numa cruz. O que isso quer dizer? Significa que, a partir daquele sim que eu dei, aquele passo a passo que eu teria que fazer adiante era a história da minha vida, a minha biografia. Só que eu não entendi que em determinado momento essa biografia se desaguaria numa cruz, num desafio, em algo que não ia ser tão gostosinho quanto eu esperava que fosse. As pessoas nos dizem que casamento é bom, algumas, mas a verdade, meus caros, é que a gente aprende um monte para poder ser médico, eu já falei isso. Aprende um monte para ser engenheiro, aprende um monte inclusive para poder instalar uma televisão. A gente vai lá e estuda o manual de instruções. Só que para casar, a gente não estuda, a gente vai no bom senso. Esse foi o meu erro. Dentro do bom senso, tudo aquilo que eu havia estudado valeu de muito pouco. Porque aquilo não era aplicável à minha vida. E eu me perdi. Eu literalmente me perdi. Eu saí de casa. E eu não sei explicar exatamente pra vocês como é que foi que isso se deu. Mas brota dentro da minha esposa uma força sobre-humana. Claro que eu sei explicar como é que isso se deu. Brota uma força sobre-humana no coração da minha esposa. E essa força sobre-humana era uma força que concluía-se numa frase. Numa frase que ela disse aos amigos, que ela disse ao psiquiatra, que ela disse ao terapeuta, que ela disse a mim. Eu quero a salvação desse homem.